Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Já que os irmãos estão em pé, o Velho Testamento, o livro de Amós, o capítulo 7. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 14. Amós 7, 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei se chora. Se chora, se... Glória a Deus. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cuidava de boi, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor, glória a Deus, eu não era da família de profeta, e não pedi para ser profeta, mas o Senhor me tirou. Ele foi lá onde eu estava, no meio dos bois, no meio das vacas. Ele foi lá, que eu era boiadeiro. Ele foi lá no meio do gado, e o Senhor me disse: chega de ser cuidador de boi, vai e profetiza ao meu povo Israel. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O salmista disse no livro dos Salmos: antes que eu nascesse, quando ia sendo formados os meus ossos, no teu livro estava escrito de mim. A onisciência de Deus maravilhosa. Ele já sabia que o tempo ia passar, tudo ia acontecer, e a gente ia chegar aqui essa noite. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Rapaziada, quando você chegar numa igreja e ver a moça cantar o nome do amado que está na porta bater, vocês fiquem ligados. Vocês dêem glória e firmam o pé. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. Eu escolhi o livro do profeta Amós. Aliás, não foi eu que escolhi. Eu estava em casa e Deus me deu essa palavra. E não é uma palavra que fala de festa de aniversário, enfim, mas é um texto onde nos diz que Deus chamou Amós para profeta. Foi um chamado de Deus. Não, Amós não foi profeta porque o pai fez ele profeta. Ele mesmo fala: Amós não foi profeta porque o avô era profeta. Amós não foi profeta porque o sogro era profeta. Ele não foi profeta porque ele queria seguir os passos do pai, do sogro, que é o que muito tem hoje em dia. Ele foi profeta porque Deus o chamou. E quando Deus chama, quando Deus chama, é chamado de Deus. Não era chamado de homem. Não era troca de favor. Não era chamado que se chama em volta da mesa do churrasco. Não era chamado que se chama através do WhatsApp. Era chamado vindo do trono. E Deus chamou Amós e disse: Amós, você vai profetizar lá no Reino do Norte. Você vai profetizar. E ele chegou em Betel e foi profetizar em Betel. E quando ele chegou para profetizar em Betel, ele começou a profetizar o que Deus mandava. Porque quem é chamado por Deus tem direção de Deus. Você vai sair quando Deus mandar, porque quem te chamou foi Deus. Você vai parar quando Deus mandar, porque quem te chamou foi Deus. Você vai encerrar quando Deus mandar, porque quem te chamou foi Deus. Você vai preparar tua mobília quando Deus mandar, porque quem te chamou foi Deus. Quem te convocou tem nome e se chama Senhor dos Exércitos. E quando ele chamou Amós, e Amós chegou em Betel, e ele começou a profetizar: vocês vão ser levados cativo, vocês vão ser destruídos, vai acontecer isso, a família do rei vai acontecer aquilo, vai morrer gente, vai ter tragédia, vai ter tristeza, Deus não está recebendo o sacrifício de vocês. E ele começou a incomodar, porque quem tem chamado de Deus fala a verdade, sem querer saber a quem vai incomodar. E logo incomoda. Porque não é todo mundo que gosta da tua mensagem, não é todo mundo que gosta da tua presença, não é todo mundo que gosta e aplaude o teu ministério, não é
chamado. Mas ele era chamado, eu vou repetir novamente, ele era chamado. E de repente o sacerdote se incomodou. Amazias se incomodou e disse: eu não estou gostando desse profeta, eu não estou gostando desse homem, eu não estou gostando da profecia que ele entrega, eu não estou gostando do ministério dele, eu não estou gostando do ensino dele, eu não estou gostando da presença dele. Esse homem tem que parar, esse homem tem que cair fora daqui. Eu não gosto dele, aleluia, eu não gosto da presença dele, eu não gosto da mensagem dele, eu não gosto do dizer dele, ele me incomoda, ele não me satisfaz com a mensagem. Mas eu vou repetir novamente, não adianta guerrear contra Amós, porque Amós foi chamado por Deus. Amazias começou a fazer fermento, e ele foi direto do rei, direitinho no rei. E ele chegou no rei Jeroboão e disse: rei, mas Amazias não era qualquer um, não. Amazias era sacerdote. Não se engane pensando que porque é uma pessoa ou outra vai ter a visão certa, vai ter a resposta certa. Tenha certeza do teu chamado, tenha a convicção do teu chamado, tenha a convicção do teu ministério, tenha a convicção de quem te chamou. Toma posição nas fileiras e marcha, toma posição no caminho e não retroceda, toma posição no alvo, olha para frente, segue na frente. Betel é lugar de palavra, Betel é lugar de milagre, Betel é lugar de graça. Não retroceda, porque quem chamou Amós foi Deus. E Jeroboão foi ao rei: eu não estou gostando desse profeta, rei. Esse profeta está profetizando que o senhor vai morrer. Olha, então Amazias, no 10, o sacerdote de Betel mandou dizer a Jeroboão. Sabe aqueles que mandam dizer? Aquele que não tem coragem de falar direto para você. Jeroboão Amazias nem teve a coragem de falar para o rei. Ele mandou dizer. Porque ele não foi dizer, ele mandou dizer. Então você nessa noite levanta o teu olhar e cuidado com quem manda dizer. Eu estou falando a palavra de Deus, eu estou lendo o livro sagrado, eu estou lendo o texto bíblico, eu estou profetizando a palavra, eu estou profetizando a palavra. E Amazias chegou para o rei, e ele, nas nossas palavras, ele acabou com Amós. Esse homem não serve para ser profeta. Quem sabe ele podia dizer: eu sou o sacerdote, nós merecemos um profeta melhor, nós merecemos um profeta com português melhor, nós merecemos um profeta que nos alegre. A gente quer que seja assim, esse profeta fala de outro jeito, a gente não está gostando, eu não estou gostando. Ele está conspirando contra o Senhor, rei. Dá um jeitinho. E tem uma coisa, o rei não falou nada. Pode ler o texto. O rei ficou caladinho. Jeroboão não disse nada. Ele podia, que ele é o rei. Ele podia, mas eu vou dizer uma coisa: quando Deus chama, não tem Jeroboão, não tem rei, não tem príncipe, não tem potestade, não tem Amazias, não tem esse, não tem aquele, não tem muro, não tem rede, não tem laço, não tem fofoca, não tem despediste. Quando Deus chamou, Ele chama e você vai enfrentar com a cabeça erguida, porque quem te chamou, chama forte na batalha. Senhor dos exércitos, guerreiro, leão da tribo de Judá, Senhor dos senhores, poderoso, o que vive, o que reina, o que foi morto, mas vive para todo sempre. E aí, Amazias esperou, o rei não disse nada. Nada o rei não disse. Porque assim diz Amós, rei Jeroboão: Jeroboão vai morrer à espada, e Israel certamente será levado para fora da terra, vai no cativeiro. Olha a palavra dura. O rei calado.
ele não suportou. Ele falou para o rei, não resolveu. Isso o rei, imagina para quantos mais ele deve ter falado, ele falou para o rei. Ele deve ter feito um complô, ele deve ter feito uma confusão, ele deve ter falado, mas eu vou repetir novamente: quem chamou Amós foi Deus. Foi Deus. Ele chegou para o Amós e disse, 13: em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais. Não. Acabou. Porque aqui é santuário do rei. E a casa do rei. Acabou. Você não vai profetizar mais aqui. Pega a tua mala e vai embora. Pega o que te pertence e sai. Acabou tuas profecias aqui, Amós. Acabou teu ministério aqui. Acabou teus dias. Por certo, eu já falei até com Jeroboão. Eu já acertei até com ele. E eu sou sacerdote aqui. Eu não gosto da tua profecia. Eu não gosto de você. Eu não gosto da tua casa. Eu não gosto da tua esposa. Eu não gosto dos teus filhos. Eu não gosto do teu trabalho. Eu não gosto do jeito que você ensina. Eu não gosto do jeito que você profetiza. Vai ficar sem gostar. Porque quem chamou Amós foi Deus. Foi Deus. E eu não posso dizer outra coisa. Foi Deus que chamou. Amós ouviu isso e não arrancou os cabelos da cabeça. Amós ouviu isso e não entrou em depressão. Quem chamou Amós foi Deus. Amós ouviu essa afronta. Oh, que coisa difícil. Você trabalhando e a pessoa indo ao rei e te desaprovando, não querendo mais te ver, falando para você: acabou. Eu quero mais é que acaba. Eu estou torcendo contra. Acabou, Amós. Acabou. Aqui você não vai profetizar mais. Mas eu quero dizer para Amazias que quem chamou Amós, eu vou repetir, chama-se forte na batalha. Senhor dos senhores. E eu tenho autoridade dele para profetizar a sua palavra aqui nessa casa de oração. E Amós, muito bem, sacerdote, estou indo embora. Vou pegar minha esposa. Já deu, vou-se embora daqui. Acabou mesmo, já acabou daqui. Mas eu quero saber quem foi que chamou Amós. Foi Deus. É Deus que vai dizer que acabou. Porque quando Deus falar que acabou, acabou, não adianta mais nem um segundo, acabou. E vai chegar o dia e pode já estar perto em que Deus vai falar: Amós, agora acabou. Agora não é Amazias que está falando, agora sou eu que estou falando. E ele vai falar e vai determinar o momento exato, porque nessa jornada ele está na frente da guerra, ele está na frente da batalha, ele está na frente da peleja, e ele é poderoso para destruir Amazias. Ele é poderoso e ele diz para Amazias: eu sou o Senhor de Amós. Eu chamei Amós, eu convidei Amós, eu tirei Amós da onde ele estava, eu trouxe ele, eu dei mensagem para ele, eu fiz ele profeta. Ele não vai retroceder. Eu esperava que Amazias, quando falasse com Amós, a primeira coisa que Amós ia falar: muito bem, meu senhor, senhor me desculpa, viu? Eu profetizei aqui, falei que o povo vai ser levado cativo. Então o senhor desconsidera as profecias a mensagem que eu preguei aqui, porque não está agradando, né? E a gente gosta de agradar as pessoas. Aleluia. Não era para ele profetizar mais em Betel, mas eu quero dizer para Amazias o seguinte: Amazias esqueceu, ele não manda em Betel. Amazias não manda em Betel, porque Betel, Bet, é uma palavra que vem do hebraico. Bet é casa, e eu é Deus. Então Betel é casa de Deus. Aleluia. Então eu quero dizer: se a casa é de Deus, quem é que manda nela? Quem é que governa ela? Quem é que preside nela? Amazias, você não vai mandar na casa de Deus, porque se ele quiser, em apenas um segundo você não existe. Se ele, hoje ainda a gente estava conversando sobre isso,
isso ali na casa. Quando chega o ultimato de Deus, quando Deus disse, acabou, encerrou, terminou, Amazias querendo mandar em Betel. Em Betel você não vai profetizar mais, viu, irmãos? Vai para a tua casa, vai para a tua terra, porque aqui não. Foge. O quê? Fugir. Foi o que Amazias falou. Vai-te, ó vidente. Está na Bíblia, viu? É capítulo 12, é versículo 12, 7. Vai-te, ó vidente. Vai embora. Ele estava tocando eles ali. Ele está mandando ele embora. Pega a tua mala e pega teu caminho e vai embora. E falou até para onde ele era para ele ir. Mas Amazias querendo mandar na casa de Deus, numa casa que tem dono, e ainda dando a ordem para Amós e falando até para onde era para ele ir. Você vai, Amós, lá para a terra de Judá. Vai para lá. E ali come pão. Ali você fica como na nossa cidade, uma boa. E ali você pode profetizar à vontade. Aqui em Betel não. Mas Betel não é casa de Amazias. Betel não é casa de Antônio. Betel não é casa de Maria. Betel não é casa dessa. Betel não é casa daquela. Betel é casa de Deus. E quem preside é Ele. Quem manda é Ele. Quem fala é Ele. Quem determina é Ele. Quem executa é Ele. Amazias goste ou não gosta, é Ele que manda. É Ele que preside. E é Ele que determina o que vai acontecer. Mas aí Amós falou, encarou, não abaixou a cabeça não. Deus reveste Amós de autoridade e não vai abaixar a cabeça perante Amazias. Eu vou repetir novamente: Deus revista Amós de autoridade. Eu estou falando de autoridade no céu. Eu estou falando de autoridade no ministério. Eu estou falando de autoridade na palavra. Eu estou falando de autoridade para repreender. Eu estou falando de autoridade para exortar. Eu estou falando de autoridade para corrigir. Eu estou falando de autoridade para erguer a cabeça. Eu estou falando de autoridade para chegar na frente de Amazias e dizer: não vou para ajudar, não vou comer pão para lá, não vou pegar minha mala, não vou se embora, porque essa casa não é tua, essa casa é Betel, essa casa é Betel, e essa casa tem dono, e o dono dela, o dono dela é esse que foi falado aqui nessa noite, que pega de um grão de areia, que não é nada, mas de um grão de areia ele faz um tabernáculo, ele faz um templo, ele faz uma casa. E quando ele faz essa casa, ele faz obra maravilhosa. Betel, casa de Deus. O Amós enfrentou, porque Amazias precisa de autoridade de Deus para enfrentar. Não vai na autoridade do homem não, que é derrota, porque Amazias é preparado, porque Amazias ele tem conselho, porque Amazias não age sozinho, mas Amós é de autoridade. Amazias, ele parou de frente, ele falou: olha aqui, Amazias, olha aqui, que Amazias deu um ultimato, da agora em diante, até agora que você da agora para frente acabou. E respondeu Amós e disse: Amazias, olha se eu vejo, ele olhando no olho, olha no olho, não abaixa a cabeça. Amós olhou de frente, não foge do problema para um lado, encara porque Deus te chamou, não retroceda porque Deus te pôs na fileira, não temas porque Deus te pôs no combate, não retroceda dos lados porque Ele te colocou na linha de guerra. Foi o que Amós, olhando, ele falou: olha aqui, eu não era profeta, ficou no passado, não era, eu não pedi para ser profeta, eu não sou fabricado profeta, ninguém me fabricou profeta, eu não era profeta, nem filho de profeta, minha família não era profeta, eu não sabia profetizar, não entendi de profetizar, eu sou um chucro, em outras palavras.
Eu não era profeta nem filho de profeta, mas era boieiro. Eu era boiadeiro. Eu cuidava de vaca. Era vaca correndo para cá, era vaca correndo para lá, era boi para lá, era boi para cá, era bezerro berrando, era bezerro nascendo, era vaca parindo, era gado para cá, era gado para lá, era vaca batendo rabo para cá, era vaca tirando leite de vaca para lá, era tu para cá, ele era vaca, todo mundo, eu era boiadeiro, e eu ia, parece que eu vejo o Amós, gente, vocês me conhecem, parece que eu estou vendo o Amós, a boiada seguindo o Amós, e ele cuidando daquela boia, só que tem uma coisa, Amazias, talvez você não me conheceu quando eu era boiadeiro. Eu nem pensava de ser profeta. Eu nem pensava de vir a Betel. Eu nem pensava de profetizar. Eu nem pensava. Não estava no meu plano. Não estava no meu roteiro. Eu estava no meio das vacas um dia. Lá no pasto. Olhando as vacas. Porque o texto não dá detalhe. Mas foi assim. Eu estava lá no meio das vacas. Glória a Deus. No meio das vacas, e tem mais uma coisa. Eu era outra coisa além de vaca. Agora não dá para cuidar de vaca, não cuidar de boi. Eu cuidava de sicômoros também. Eu cultivava. Eu era da lavoura. Uma espécie de figo. Lá um fruto. Eu cultivava esse também. Eu só entendo de lavoura, eu só entendo. E também de ovelha, porque fala um versículo que ele estava no meio dos pastores. É só disso, menos de ser profeta. Isso eu não era profeta. Isso eu não. Eu só cuido. Só que tem uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa, Amazias, no 15. Mas o Senhor, glória a Deus, ele foi lá no pasto aonde eu estava. Oh, que coisa linda. Oh, glória a Deus. O Senhor, é como se ele explicasse assim para a gente, né? Para a gente entender na nossa língua. O Senhor tinha uma porteira, o Senhor passou pela porteira, e o Senhor entrou no meio daquele gado. E quando ele entrou no meio daquele gado, eu senti que era a presença dele. Quando ele chegou no meio daquelas vacas, lá no meio daquele pasto, eu senti, porque ele não vem para brincadeira. Deus tem propósito, e eu tenho certeza absoluta que nessa noite tem vidas aqui que ele está chamando e está tirando da onde está para um trabalho de excelência. Eu disse de excelência. Aí o Amós disse para ele, e naquele dia quando ele chegou lá no pasto, ele me disse, Amós, vai e profetiza ao meu povo Israel. Eu vim aqui, Amazias, porque quem me mandou foi Deus. Eu vim aqui porque aqui não é a tua casa, você não manda. Eu vim aqui porque aqui é Betel, e Betel em hebraico é casa de Deus. Então eu podia estar no meio dos bois, mas ele me mandou aqui. Eu podia estar na minha cidade, mas ele me mandou aqui. Eu podia estar em outro lugar, mas ele me mandou aqui. Eu podia estar passeando, mas ele me mandou aqui. Eu podia estar morando com a minha família em outro lugar, mas ele me tirou e disse, vai e profetiza em Betel. E tem mais, vai profetizar até o dia que eu mandar. Vai ficar até o dia que eu ordenar. Vai reinar até o dia que eu determinar. E Amazias, olhando nele, não vai profetizar mais. Amós falou, e tem uma coisa, já vou profetizar agora. Porque quem me chamou está dizendo fica. Quem me chamou está dizendo enfrenta. Quem me chamou está dizendo eu vou derrubar Amazias. E escreva o que eu estou dizendo nesse altar, nesse horário 8h58 da noite, com 33 segundos. Vocês vão ver o fim de Amazias. O tempo vai responder. Salmo 19. Um dia vai declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem linguagem, sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Deixa passar os dias, deixa passar os dias, porque Deus trata com Amazias uma coisa chamada tempo.
Amazias. Betel tem quem manda, e quem manda chama-se Senhor dos Senhores. E Amazias disse: tem mais. Além de eu continuar profetizando em Betel, vou profetizar para você, direto para você. Ele diz assim: olha, pois, ouve a palavra. Eu já estou profetizando. Ouve, tu dizes: não profetizarás contra Israel e nem falará contra a casa de Isaac. Você está falando isso, Amazias, que não é para mim profetizar. Portanto, eu já vou profetizar do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Ele me tirou do meio do gado para dizer: assim diz o Senhor. Ele te tirou de onde estava para dizer em Betel: assim diz o Espírito Santo. Tua mulher, Amazias, se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra. Eu vou repetir: e tu Amazias, morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Não é para profetizar, já estou profetizando. E a profecia não é boa, e a profecia não é de morte. Você vai morrer, Amazias. Você vai, e o povo vai ser levado cativo. Tua mulher vai te trair e vai se prostituir na cidade, e você vai saber que teve um profeta em Betel que profetizou mesmo contra a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Eu tentei trazer uma mensagem de festa de aniversário. Como eu tentei ilustrar, como vocês sabem que eu gosto de ilustrar. Preparei, mas eu prefiro ouvir o Deus de Amós. Eu prefiro a mensagem que ele entregou. E tem uma coisa para finalizar: quando você for entregar a mensagem a Amós, vá pronto para enfrentar Amazias. Vá pronto, porque Amazias vai desaprovar. Amazias não gosta, Amazias não dá para brincadeira, e ele não vai aprovar. Mas saiba de uma coisa: aguarda o fim de Amazias, e guarda esse dia, guarda essa noite que nós estivemos aqui com uma lama, glorificando o nome do Senhor. Porque ele tem casa, e quem cuida dela é Deus. Essa casa aqui é de Deus. Não adianta, é ele que manda, ele que coordena, ele que determina, ele que faz. Glória a Deus. Com as minhas carnes trêmulas eu poderia aqui continuar, mas eu louvo o nome do Senhor Jesus. Lembra da tua chamada, lembra do dia que Deus te chamou, lembra do dia que Deus te convidou. Valoriza a tua chamada, valoriza o teu ministério, valoriza o teu ministério. Larga Amazias e a sua confusão lá. Você tem chamada e tem ministério. Você tem ministério, e esse ministério quem deu é o Deus que pode, que é o dono da casa, que é o dono de Betel. Deus maravilhoso, eu louvo o teu nome. Oh, glória a Deus, porque o Senhor foi lá no meio dos sicômoros, e lá naquele passo o Senhor viu Amós, e o Senhor já sabia que Amós não sabia profetizar. O Senhor já sabia que Amós não era profeta. O Senhor já sabia que Amós não tinha ministério. O Senhor já sabia que Amós não tinha ido na escola de profeta. O Senhor já sabia que Amós só sabia tocar boi. O Senhor já sabia de tudo. Mas o Senhor disse: Amós, de hoje em diante larga boi, de hoje em diante larga vaca, Amós, de hoje em diante larga filho bravo, de hoje em diante larga ovelha, de hoje em diante larga lavoura. Eu vou te levar para encarar Amazias, eu vou te levar e você vai desafiar Amazias. Deus abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, abençoa os obreiros, abençoa os cooperadores, abençoa a mocidade, abençoa os adolescentes. Levanta jovens nessa igreja com o espírito de liderança. Levanta jovens neste campo com o ministério de liderança. Levanta obreiros cada
Betel, a enfrentar Messias em Betel, a entregar a mensagem em Betel. Abençoe